E aí, gente, vamos voltar aqui no nosso bloco de jornada. Vamos para a próxima questão para a gente não perder tempo. 7ª questão, vamos lá no slide. Silvinha trabalhava de segunda a sexta-feira como auxiliar de escritório na empresa Livraria Limitada. Sua jornada se iniciava às 5 e terminava às 11h15, com 15 minutos de intervalo. Em seu bairro, haviam muitos empregados da empresa que também tinham que cumprir a mesma jornada. Entretanto, as linhas de ônibus do bairro não atendiam muito bem a população. Sendo assim, Silvinha pegava um ônibus fornecido pela empresa às 4 e tomava a mesma condição às 11h15, chegando em casa somente às 13h. Após 2 anos de contrato de trabalho com jornada de 6 horas, a empregada foi dispensada sem justa causa em razão de política da empresa para reduzir a indenização de 40% sobre o FGTS. Após a dispensa, Silvinha ingressou em via judicial pleiteando o que acreditava lhe ser de direito. Quais são os requisitos para a concessão de horas itinere? Letra B. Silvinha, no caso em questão, faz jus ao pagamento das horas itinere? E aí, gente, vamos já marcar no índice remissivo quais são os artigos importantes. Você vai procurar lá no seu índice remissivo, horas itinere, e você vai fazer remissão para mim de lápis do artigo 58, parágrafo 2º e da súmula 90 e 320 do TST. Ah, Isa, já tem essa remissão no meu código. Se já tem a remissão no seu código, é só você grifar, não é isso? Mas se não tiver, você pode fazer de lápis. Podem remissões de artigos, súmula e OJ, sim, pelo edital da OAB. A gente só não pode colocar palavras, não é isso? E aí, gente, vem aqui comigo para vocês entenderem essa questão das horas itinere. Horas itinere, para você vai responder só dentro desses artigos, desses dispositivos. E aí, nós temos que entender o seguinte. A regra, gente... A regra é que o empregador não paga pelo tempo em que o empregado está indo e voltando do trabalho, não é isso? Horas itinere, horas no itinerário, horas no percurso. O seu empregador, ele paga pelo tempo que você está dentro do ônibus, ou você está dentro do seu carro, ou você está indo a pé. Ele paga pelo tempo do percurso que você faz do trajeto casa, trabalho, trabalho, casa. Em regra, não. O empregador não paga por isso. As horas itinere, gente, é a exceção, é a possibilidade em que o empregador ele vai pagar as horas do percurso, as horas do itinerário. E para que o empregador ele pague as horas do percurso, as horas do itinerário, nós temos 2 requisitos cumulativos. Vamos lá. O primeiro requisito, a empresa... ela tem que ser em local de difícil acesso, ou não servido por transporte público, mais requisitos cumulativos. Segundo requisito, a empresa tem que fornecer condução. Gente, então é simples. Para você responder uma questão, se o empregado ele tem direito às horas itinere, você tem que pensar nos 2 requisitos. Primeiro requisito, a empresa tem que ser em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Segundo requisito, cumulativo, a empresa tem que fornecer condução. Então, às vezes, a gente vê determinadas empresas, gente, que elas fornecem a condução para os empregados. Então, elas saem de determinado bairro, vão passando pelo itinerário, buscando os empregados. Então, aí é uma condução que ela é privada, ela é da empresa.
E aí ela faz esse serviço, ela fornece a condução para os trabalhadores dela. Isso acontece muito quando a gente tem essas empresas em locais muito afastados, né? Por exemplo, empresa metalúrgica. Normalmente elas estão em locais muito afastados e aí a empresa acaba fornecendo a condução. Só que o que tem que ficar claro para vocês, e de forma bem objetiva na OAB, é que para você responder se um empregado tem direito ou não tem direito às horas itinerary, você tem que visualizar na questão os dois requisitos. Empresa em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Então, olha, aqui, ó, vocês viram que o requisito 1, ele se desdobra em 2? Então, no seu exercício, a empresa tem que ser em local de difícil acesso, mas a empresa fornecer a condução, ou então, no seu exercício, o local onde a empresa não é servido por transporte público, mas a empresa fornecer condução. Tem que ter os dois requisitos. Então, se eu tenho uma empresa que é num local em que tem vários transportes públicos, vários ônibus, várias linhas que chegam até ela, gente, mesmo que o empregador forneça a condução, o empregado não tem direito às horas itinerary, porque para ter direito às horas itinerary, tem que ter os dois requisitos cumulativos. Tá ok isso? E aí, gente, presta atenção comigo. Eu tenho que entender a questão da súmula 90, que ela traz algumas peculiaridades em relação a esse primeiro requisito, tá bom? Então, a súmula 90, que é de extrema importância, ela vai trazer algumas questões importantes para a gente quanto ao primeiro requisito. E aí, eu vou falar para você aqui quais são essas questões. Olha, primeira coisa, a súmula 90, ela traz que a incompatibilidade do horário da jornada com o do transporte público dá direito às horas em itinerary. Então, olha aqui, presta atenção comigo, gente. Nós acabamos de falar que são dois requisitos, que são esses dois aqui, ó. Vai ser empresa em local de difícil acesso, mais a empresa fornecer transporte, ou não servido por transporte público, mais a empresa fornecer transporte. Só que a súmula 90, ela traz uma questão que é importante, que é em relação à incompatibilidade do horário do transporte público com a jornada do empregado. Olha aqui, vamos supor que tem um empregado, nós não chegamos ainda no caso concreto da nossa questão, nós estamos vendo o tema horas itinerary. Vamos supor que tem um empregado que a jornada dele começa às 8 horas da manhã na empresa, ok? E aí, existe transporte público, então ele chega para o juiz e fala assim, olha, juiz, existe transporte público sim que me leva para a minha empresa, transporte público. Só que esse transporte público, o horário dele é incompatível com a minha jornada. Como isso? Minha jornada começa às 8 horas da manhã. E como tem um ônibus que me leva para a empresa, que ele sai às 4 horas da manhã e a segunda linha dele só sai às 8. Gente, se eu trabalho 8 horas da manhã, eu vou pegar o ônibus que sai às 4 da manhã, sendo que ele demora meia hora para chegar na minha empresa? Eu vou chegar às 4h30 na porta da empresa, sendo que eu só começo a trabalhar às 8. Não. E a segunda linha sai às 8 da manhã. Uai, se eu sair todo dia às 8 da manhã, eu vou chegar atrasada, porque a minha jornada começa às 8. Gente, eu não estou falando de atraso de ônibus. Eu estou falando de incompatibilidade da linha, daquela linha daquele ônibus, do horário dela com a minha jornada. É incompatível. Então, vocês têm que entender o seguinte. Os requisitos são esses dois. Empresa em local de difícil acesso, mais a empresa fornecer transporte, ou o local não é servido por transporte público, mais a empresa fornecer transporte, só que eu tenho que entender que
mesmo que exista transporte público, mas o horário daquele transporte público ele seja incompatível com a minha jornada, o TST entende que cumpre o primeiro requisito. Vocês entenderam? A súmula 90, ela fala aqui sobre esse primeiro requisito. Então, para o TST, quando o horário do transporte público ele é incompatível com a minha jornada, isso cumpre o primeiro requisito. Quer dizer que basta isso, gente? Basta o horário do transporte público ser incompatível com a minha jornada ou tem que ter o segundo requisito, que é cumulativo? São cumulativos, gente. Então, tem que ter os dois requisitos obrigatoriamente. Tá claro isso para vocês? E outro ponto que a súmula 90 traz para a gente, que é muito importante, é em razão da insuficiência do transporte público. A súmula 90 vai falar que a insuficiência do transporte público não dá direito às horas itinerary. Então, vamos lá, gente. A súmula 90, ela fala que a insuficiência, a mera insuficiência do transporte público não dá direito às horas itinerary. Então, eu vou vir com um exemplo parecido com o último que eu dei para vocês entenderem. Olha, chega o autor lá na Justiça do Trabalho e fala assim, olha, juiz, eu sei que para ter horas itinerary são dois requisitos. A empresa tem que ser em local de difícil acesso, mas a empresa fornecer a condução. Ou o local não é servido por transporte público, mas a empresa fornece a condução. Aí o empregado conta assim para o juiz, juiz, a minha empresa fornece condução, ok? Aí o autor contando para o juiz, juiz, a minha empresa fornece condução. Se a empresa fornece a condução, a gente cumpriu um requisito, não foi, gente? Para cumprir o outro requisito, a empresa tem que ser em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. E a gente viu aqui antes que a incompatibilidade do horário do transporte público com a minha jornada também faz cumprir o primeiro requisito. Só que esse empregado traz outra questão. Ele fala assim, olha, a minha empresa fornece transporte, tá? Minha empresa fornece. Só que, juiz, embora exista transporte público que me leve até a minha empresa, esse transporte público é insuficiente, é ruim. A má prestação de serviço de transporte público, o ônibus só passa cheio, ele passa atrasado. Então, embora exista transporte público, juiz, eu estou querendo te dizer que cumpre esse primeiro requisito. E aí o TST, o que ele falou? Não. A mera insuficiência de transporte público não gera direito às horas itinerary. Entenderam, gente? Porque senão todo mundo no Brasil ia ter direito a horas itinerary por causa de transporte público insuficiente. Porque transporte público ruim, má prestação de serviço de transporte público a gente tem no Brasil todo. Tá claro isso para vocês, gente? Eu vou fazer um resumo aqui do que a gente acabou de falar. Presta atenção. Ó. Então, nós entendemos o seguinte. Nós entendemos que os requisitos das horas in itinerary são 1. Empresa em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Mais requisitos cumulativos, não é isso, gente? Mais. Segundo requisito, a empresa tem que fornecer
a condução. Ok? São 2 requisitos cumulativos. Para o empregado ter direito às horas em Tinder, eu só vai ter direito se tiver os 2 requisitos. Aí, olha aqui. Só que nós aprendemos que a súmula 90, ela falou que a incompatibilidade do horário do transporte público com a jornada se equivale a cumprir aqui o primeiro requisito, gente. Ok? Então, a súmula 90 do TST, ela fala que quando existe incompatibilidade do horário da jornada com o do transporte público, lembra o exemplo que eu dei que a jornada começa às 8, mas o ônibus só passa 4 da manhã e 8? Não é atraso, não, gente. Não é porque é porque só existem esses horários que levam até a localidade da empresa. Então, o TST entende que a incompatibilidade do horário do transporte público com o da jornada do empregado se equivale a esse primeiro requisito. Mas basta ter isso daqui ou nós temos que cumprir também o segundo? São requisitos cumulativos. E aí, o TST também fala na súmula 90 que a mera insuficiência do transporte público ruim, não faz cumprir o primeiro requisito. Tá claro, gente? Então, quando uma questão perguntar para vocês quais são os requisitos das horas em itinerário, são esses. E aí, se ela te pergunta no caso concreto, você tem que analisar a existência dos 2 requisitos, mas você tem que lembrar da súmula 90 do TST, que vai equiparar essa condição aqui ao primeiro requisito. Tá ok, gente? E aí, vamos voltar na nossa questão para a gente ver, então? Vamos lá. Letra A. Quais são os requisitos para a concessão de horas em itinerário? Super simples. Acabamos de aprender que são os 2 requisitos cumulativos. Empresa local de difícil acesso ou não servido por transporte público, mais a empresa fornecer condução. Aí a letra B pergunta, Silvinha, no caso em questão, vocês perceberam que a letra A é uma pergunta genérica? Não está perguntando do caso concreto, está perguntando de forma genérica quais são os requisitos para a concessão de horas em itinerário. Tem que prestar atenção nisso, porque a OAB, ela muitas vezes, na letra A, ela faz uma pergunta geral, e vocês vão respondendo de acordo com o caso concreto e erram. A primeira pergunta, a letra A, ela não está perguntando no caso da Silvinha. Ela está perguntando geral. Quais são os requisitos para concessão de horas em itinerário? A gente acabou de aprender. Agora, a letra B. Silvinha, no caso em questão, faz uso ao pagamento das horas em itinerário. Olha a questão. Ela contou que em seu bairro haviam muitos empregados da empresa que também tinham que cumprir a mesma jornada, entretanto, as linhas de ônibus do bairro não atendiam muito bem a população. E que ela pegava o ônibus fornecido pela empresa. Gente, então volta aqui. O que Silvinha contou para a gente? Ela falou que a empresa fornecia transporte, porque ela falou que pegava a condução da empresa, ok? Isso. Então, um requisito, a Silvinha contou para a gente que existe. Só que ela fala que o transporte não atendia muito bem a população, o transporte público. Uai. Mas transporte público não atender muito bem a população, mas existia transporte público? A Silvinha deixou claro para você que existia transporte público? Deixou. Então, essa questão é da mera insuficiência. Ela demonstrou que cumpriu um requisito porque a empresa fornecia condução, mas ela demonstrou que ficou claro a existência desse primeiro requisito? Não, ela falou que o transporte era insuficiente. E aí, gente, a Silvinha vai ter direito às horas em itinerário?
Não, porque a mera insuficiência não enseja o direito às horas itinerárias. Pausa o vídeo, redige a questão para mim e volta para você ver se você vai ter colocado todos os quesitos que a FGV vai entender como correto. E aí, gente, antes da gente ver os quesitos, vem aqui comigo para ver a fundamentação, para a gente dar uma lida. Artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho para seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, porque a regra é que eu, empregador, não pago pelo tempo em que você está no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Grifa, gente, salvo quando tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Grifa de azul, porque a gente está grifando tudo de jornada de azul. E a súmula 90, a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas itinerárias. Olha como ficaria nosso quesito. Letra A, quais são os requisitos? Local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público e empregador fornecer a condução. São requisitos cumulativos e coloco a fundamentação legal. Letra B, não. A insuficiência de transporte público não gera direito à percepção das horas itinerárias. Súmula 90, inciso 3 do TST. Vem aqui comigo, gente. É importante ficar claro para vocês como a gente tem que responder as questões. A gente vê muito caso de gente que domina o direito material e não consegue passar na segunda etapa da OAB. Por quê? Falta de interpretação das questões, não responde as questões de forma correta, fala muita coisa, mas não fala o que está no quesito. Eu falei com vocês, para a gente responder questão aberta, eu tenho que seguir a seguinte metodologia. Eu respondo a questão, porque provavelmente a questão, se ela está me perguntando de requisitos, gente, é igual o pré-primário, você vai falar, são requisitos das horas itinerárias, 2 pontos, tarará, tarará. E aí você vem com a fundamentação legal, porque sem fundamentação legal na OAB não pontua. Por isso que nosso índice emissivo que a gente está montando aqui no nosso curso de segunda etapa da OAB de trabalho é importantíssimo. Tá? E aí, toma cuidado, porque às vezes a questão está te perguntando, na letra B não pergunta se ela tem direito às horas itinerárias. Vocês têm mania de começar a doutrinar a resposta antes de responder a pergunta, gente. A letra B, ela pergunta se esqueci o nome da mocinha, se a Silvinha tem direito faz jus ao pagamento de horas itinerárias. Responde a questão primeiro, sim ou não. Tá? Sim ou não. Aí, no caso da nossa questão, não, Silvinha não tem direito às horas itinerárias. Aí você vem com porquê, tá? Traz a fundamentação legal. É importante quando a questão ela pergunta do caso concreto, você responder o caso concreto, tá bom? Então, nesse caso, eu falaria, não, no caso em questão, a Silvinha não tem direito às horas itinerárias. Por quê? Porque existem 2 requisitos para que ela tenha direito às horas itinerárias. Apresenta os 2 requisitos. Mas, no caso em questão, a Silvinha não cumpriu os 2 requisitos. Por quê? Porque a mera insuficiência não gera direito ao pagamento das horas itinerárias. Súmula 90, inciso 3 do TST. Gente, tem que responder bem picadinho mesmo. Responde a questão, sim, não, quais são os requisitos? Os requisitos são esses. Traz a fundamentação legal. Não fica copiando dispositivo sem explicar. Isa, eu posso copiar a fundamentação legal? Sim, você pode copiar o artigo, a súmula inteira. Desde que depois que você copie, você faça o link com o caso concreto. Tá? Por quê? A súmula 90, ela fala que a mera insuficiência não dá direito, mas você tem que mostrar para o examinador que, então, no caso da Silvinha, o transporte público era insuficiente. Por isso que ela não tem direito. Se vocês não fazem um link com o caso concreto,
não dá para pontuar tudo. Por isso que no quesito da FGV, a maioria deles vem escrito. A mera fundamentação legal não pontua. Não adianta jogar a súmula 90, inciso 3. Vocês têm que interpretar a questão. Tá bom isso, gente? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá, gente. TED trabalha na empresa Hasbro Manufatura de Brinquedos S.A. na linha de fábrica, mediante jornada com revezamento quinzenal, em turnos das 5 às 13 com 1 hora de almoço e de 13 às 22 com 1 hora para jantar. TED nunca recebeu nenhum valor a título de horas extras. Assim, após a rescisão de seu contrato de trabalho, ingressou com a ação trabalhista pleiteando o pagamento de horas extras com a aplicação da jornada especial do turno ininterrupto de revezamento. Letra A. TED tem direito ao recebimento de alguma hora extra no contrato acima? E letra B. Quais são os requisitos para a jornada do turno ininterrupto de revezamento? Gente, vamos lá. Então, primeiro, nós vamos escrever aqui a jornada dele para a gente entender essa questão. Olha, então, falou a questão que ele trabalhava em revezamento quinzenal, ok? Revezamento quinzenal. Um turno era de 5 às 13. Não é isso que está aí na nossa questão? Com 1 hora de intervalo. E o outro turno era de 13 às 22. Com 1 hora para jantar. Tá bom? Ok, gente. Aqui está falando o seguinte. TED tem direito ao recebimento de alguma hora extra no contrato acima? O que a questão ela tende a te influenciar é em relação ao turno ininterrupto de revezamento. Só que isso aqui não é uma jornada de turno ininterrupto de revezamento, que é o que a gente chama de TIR, não é isso? O TIR, que é o turno ininterrupto de revezamento, que está lá no artigo 7º, inciso 14 da Constituição, está lá na súmula 360, na OJ 360, na súmula 423. O TIR, o turno ininterrupto de revezamento, é uma jornada reduzida, que é uma jornada de 6 horas, e uma carga semanal de 36. Em que, para que eu coloque o empregado como com o benefício da jornada reduzida do TIR, para o empregado se enquadrar no TIR. E aí, gente, como assim se enquadrar, Isa? Porque quando eu falo de bancário, fica claro para vocês que o bancário, ele tem direito à jornada reduzida se ele for bancário, não é isso? É tranquilo, tá lá no artigo 226, e a gente vê que é bancário qualquer empregado que seja contratado diretamente pelo banco. Ok, mas quando que eu vou saber que o empregado tem direito à jornada do TIR, que é o turno ininterrupto de revezamento? Para que o empregado se enquadre nessa jornada reduzida de 6 horas do TIR, são 2 requisitos cumulativos. Esse empregado, ele tem que trabalhar em jornadas revezadas, então ele tem que fazer revezamento de turno. Esse revezamento, ele pode ser semanal, quinzenal ou mensal, para alguns doutrinadores, mas para que o empregado tenha direito à jornada do TIR, do turno ininterrupto, pelo menos um dos turnos tem que ser noturno. E noturno a gente sabe que é de 22 às 5. Gente, então são requisitos cumulativos. Ele tem que revezar os turnos
e um dos turnos tem que ser noturno para ele ter direito a essa jornada reduzida. Porque, senão, se ele não cumpre esses 2 requisitos, ele é um empregado de jornada padrão. No nosso caso, o empregado fazia um revezamento quinzenal, então cumpriu o primeiro requisito. Não cumpriu? Revezamento de turnos, cada semana, cada quinzena, ele trabalha numa jornada diferente. Mas, gente, cumpriu o segundo requisito, que é a existência de um turno noturno, 5 às 13 é 22 às 5, gente? Não. 13 às 22 é de 22 às 5? Então, esse empregado trabalhava no turno noturno? Não. Então, a gente já conclui que nessa questão não é o turno ininterrupto de revezamento, porque tem que ter esses 2 requisitos e a gente vai continuar vendo a questão no próximo bloco. Até mais.